Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma revisão do conteúdo de arte grega e na próxima aula a gente vai fazer uma revisão sobre a arte romana. Nós já estudamos a civilização egípcia, fizemos a revisão dela e agora nós vamos fazer da arte grega e na próxima semana da arte romana para a gente encerrar o nosso conteúdo do terceiro bimestre e aí vocês entregarem as atividades de vocês, tá certo? Falando um pouquinho sobre a arte grega, nós temos uma civilização que ela deixou muitas heranças para as sociedades posteriores a ela, né? Nós temos muitos legados dos gregos na forma de organização social, né? De cidades e estados. Nós temos as referências deles dos esportes, na arquitetura, muitas características da arquitetura nós ainda prevalecemos em muitas construções, muitos arquitetos utilizam desses recursos para os seus projetos. Então são muitas questões que a gente vai tentar ir abordando aqui ao longo do nosso vídeo, tá certo? Como vocês já devem ter percebido, os gregos, eles, assim como os egípcios, eles eram politeístas, mas não tendo devoção aos mesmos deuses, né? Eram deuses diferentes. E aí nós temos aqui, eu trouxe a imagem para vocês de alguns desses deuses do Olimpo. E a principal diferença dos deuses egípcios e os deuses gregos é que nós temos uma figura muito mais humana nesses deuses, com sentimentos. As histórias que eram contadas desses deuses gregos eram de deuses que tinham sentimentos, desejos, defeitos, assim como os humanos, né? E a própria representação deles também era de forma humana. No Egito, a gente verificava que os deuses eles eram figuras com uma mescla, metade animal e metade homem, né? E aqui nós temos alguns desses deuses. Nós temos como um dos principais deuses o Zeus, né? Que ele deixa eu só buscar a lista aqui, é o Senhor dos deuses, ele é o principal, o Deus principal, chefe supremo, Deus dos fenômenos celestes e da justiça. Então ele é o líder desses vários outros deuses do Olimpo, tá certo? Aqui também nós temos o Poseidon, que é o deus dos mares e dos rios, senhor das tempestades. Não são só esses, tá, gente? Tem muitos outros deuses gregos também, tem uma lista bem grande deles, mas esses aqui são os mais conhecidos, né? Nós temos também a Afrodite, né? Deixa eu pegar aqui esse azul. A Afrodite, que é a deusa da beleza, do amor. Nós temos a Hera, que é a deusa da fecundidade, né? E assim como os egípcios, eles tinham uma devoção, assim, uma crença em várias áreas da necessidade deles, né? E essa questão da procriação, de gerar filhos, né? Era muito, muito importante para eles também. E aí, falando um pouco sobre a arquitetura, nós temos uma arquitetura voltada para a construção de templos, tá? Templos dedicados a esses deuses gregos. E uma das principais características da arquitetura grega vai ser o excesso de colunas, tá? Os gregos eles não tinham uma ideia de como fazer a sustentação desses ambientes, desses templos, se não colocassem muitas colunas, né? Então a gente vai perceber sempre esse excesso de colunas com pouco espaço, né? Nas laterais, até mesmo no meio desses locais. E a gente também vai ter poucas construções intactas, né? A maioria dessas construções gregas estão em ruínas ou não existem. É um modelo, uma cópia romana que a gente pega como referência, porque
a questão do tempo, né? E os conflitos, batalhas, acabavam destruindo essas construções. Aqui nós temos o Paternum, que é o templo dedicado à deusa Atenas. E aqui é uma representação de como é que seria o Paternum intacto, né? Sem nenhuma interferência do tempo ou dessas batalhas, disputas que acabavam destruindo esses locais, ok? Além dessas construções, da questão do excesso de colunas, os artistas eles também trabalhavam baixos e altos relevos, né? Como a gente consegue perceber aqui nessa figura do Paternum, no capitel, né? Nessa parte superior do teto da construção, nós temos esculturas, né? Não a escultura completa, mas uma semi-escultura que a gente chama de baixo relevo, nessa entrada, nessa parte da frente dessas construções. E aí, falando ainda da arquitetura, os gregos eles desenvolveram 3 tipos de estilos de colunas diferentes. E entre essas colunas nós temos algumas diferenças, né? A primeira coluna é a coluna no estilo dórico, que ela é um pouco mais simples, né? Esse estilo aqui. E ela é uma coluna muito utilizada nas construções até hoje. A gente consegue visualizar muito esse estilo de coluna em várias construções, pela facilidade que ela é produzida. E nós também temos o estilo jônico, que é um estilo um pouquinho mais rebuscado, né, com alguns detalhes mais circulares, que também era muito utilizada pelos gregos nas suas construções. E aí nós vamos ter o terceiro estilo de coluna, que vai ser o coríntio, né, que é um estilo bem mais trabalhado, se a gente verificar bem aqui, ó, muito cheio de detalhes, né, na parte superior dessa coluna. E ela era, por ela dar muito trabalho na construção dela, na produção dessa coluna, os artistas eles quase não utilizavam esse tipo de coluna, né, que demandava muito tempo para ela ser produzida. Então eles achavam melhor usar um estilo mais simples de coluna, né? Mas ela é uma coluna muito bonita, o estilo coríntio, né? Muito cheio de detalhes. É como se fosse uma escultura mesmo sendo produzida nesta coluna. Falando ainda da questão do teatro, nós temos o teatro de Dionísio como referência dessa arquitetura grega ainda. Os gregos, outro legado, né, que a gente pode estar verificando com os gregos é a criação do teatro e desses espaços para essas apresentações, né? Nós temos aqui um teatro que comporta muitas pessoas, milhares de pessoas, e com uma capacidade bem interessante de ecoar esse som sem que fosse preciso naquela época, porque não existia mesmo caixa de som ou alguma coisa tipo microfone para isso, né? Nós temos aqui o palco lá embaixo nesse espaço e a forma como foi distribuído esse espaço subindo, a pessoa que está lá embaixo apresentando consegue falando nessa estrutura, dá um eco que leva esse som até a última pessoa que estiver lá em cima nessa construção, tá ok? Esses teatros eles eram feitos também um pouco distante da cidade para evitar qualquer ruído e interferência sonora que pudesse acontecer, ok? Falando um pouquinho sobre a escultura egípcia, nós temos uma escultura inicialmente muito parecida com a escultura egípcia, né? Nós vamos ter a divisão das esculturas gregas
por período arcaico, período clássico e período helenístico. Nesse período arcaico nós vamos ter a escultura iniciando, né, os escultores gregos começando a trabalhar essas estátuas, e aí nós vamos ter ela muito parecida, principalmente na rigidez, né, uma escultura com pouco movimento. E aí eu trouxe aqui esse comparativo para vocês. Olha, aqui nós temos uma escultura egípcia, né, bem rígida, que era uma das características mesmo da escultura egípcia, para manter essa questão da imortalidade presente. E aqui nós temos uma escultura grega, duas esculturas gregas, uma masculina e uma feminina, também mostrando ainda essa rigidez, pouco movimento, né, braços ainda muito próximos do corpo, né, não podia elevar os braços porque eles não sabiam ainda como manter isso para que pudesse se manter intacta e não quebrasse. E outra questão também é o nu, né? Para os gregos, a questão do nu, principalmente masculino, era algo muito natural, né? Muitas questões que hoje a gente acha meio estranho, mas para eles essas questões não eram difíceis de compreender. Então a gente vai verificar muitas esculturas masculinas nuas, as femininas não, porque existia essa diferenciação, né, do feminino e do masculino. Então a gente vai ver ainda nesse período as esculturas femininas vestidas e as masculinas nuas. Outra questão também para existir muitas estátuas nuas é porque era mais fácil para esculpir, né? Uma escultura com roupas demandava mais trabalho, então era mais complicado. Então eles preferiam manter sem a vestimenta, tá certo? Aí nós vamos para o período clássico da escultura. Aqui nós já temos uma escultura com muito mais movimento, né? O artista consegue trabalhar mais a proporção da escultura e outros materiais também. E aí essa escultura ela consegue ter mais leveza, mais movimento. Olha, a gente consegue perceber aqui já um braço mais afastado do corpo, né? Essa é a escultura do Discóbolo, que é a representação daquele esporte, né? Que é o jogo de arremesso, que nós temos até hoje nos Jogos Olímpicos. E antes do período clássico eles não conseguiam fazer isso, porque a escultura quebrava, né? Essa movimentação uma escultura muito mais real, né? A gente consegue ver perfeitamente nessas esculturas a partir do período clássico que existem esculturas com detalhes anatômicos, de músculos, de veias, de cabelo, detalhes ondulados de cabelo, as mãos, pés muito bem trabalhados. Então, a partir desse período da arte grega, nós começamos a chamar essa composição perfeita da realidade de arte clássica, né? Quando vocês verificarem por aí, os padrões clássicos da arte sempre estão se referindo ao que aconteceu na Grécia e na Roma antiga, tá? Porque esses artistas desse período, Policleto, Fídias, que são um dos principais escultores, eles vão criar proporção para que essas esculturas sejam perfeitas, né? Uma das regras de proporção é o cânone de 8 cabeças, né? Que é mais ou menos assim, vou tentar explicar mais ou menos para vocês. Ele faz a medição da cabeça da escultura, tá aqui, essa vai ser a cabeça. E aí ele vai repetir essas cabeças em 8 vezes. 4, 5, 6, 7, 8. A partir daí ele tem uma proporção de como é que vai ser o corpo dessa escultura. Basicamente isso, né? Por isso que ela não tinha nenhum erro. Não era a cabeça menor do que o corpo, tá? Tudo na mesma proporção. Diferente da escultura egípcia, que às vezes a gente via um corpo maior do que a cabeça, ou a cabeça maior do que um corpo. Tá certo? Então, a partir daí nós temos esse cálculo, essa proporção muito bem estruturada pelos gregos. E por isso que as esculturas eram tão perfeitas. Esse é um outro exemplo agora de escultura feminina do período clássico. Nós temos uma escultura
já um pouco mais nua, né? Só que aqui a grande diferença é porque a gente ainda não tem muita expressão nessas figuras, né? É como se elas estivessem bem esculpidas, mas a gente não vê uma escultura se é triste, se é alegre, se está em sofrimento, se está feliz, né? A expressão da escultura. Diferente do período helenístico. No período helenístico, que é o último período da arte grega, nós vamos ter uma escultura com muita expressividade, com muita carga dramática. Olha os rostos dos personagens aqui, ó, muita expressividade. E aí, além disso, outra característica e novidade desse período é as esculturas em coletivo, né? Antes as esculturas eram uma pessoa apenas para uma pedra. Agora não, a gente vai ter vários personagens esculpidos em uma só escultura, em uma só pedra para isso, tá certo? Falando um pouquinho sobre a pintura, nós vamos ter uma pintura que vai ser principalmente representada através dos vasos, né, da cerâmica grega. Nós temos aí pinturas com cenas dos esportes, né, dos Jogos Olímpicos, também das histórias dos deuses. Vão ser basicamente isso os temas do período grego, tá? Histórias dos deuses, do Olimpo e os temas sobre os esportes olímpicos, tá? E aí nós temos uma diferença nesses vasos, que é a coloração, né? Alguns vão ser assim do fundo preto com os detalhes em amarelo ou laranja, perdão. Ou então vai ser laranja com os detalhes pretos, tá? E esses vasos eles vão servir como armazenamento de água, de vinho, de outros utensílios. Naquele período não existia eletrodomésticos, né? Então eles faziam esses armazenamentos nesses utensílios. Assim também como o sal era muito utilizado para manter os alimentos ainda em boas condições para consumo, né? Como medicamento. O sal era muito rico, era um utensílio muito importante nesse período, quando não existia geladeira, fogão, nada disso, tá? E aí é isso, meus amores. A nossa aula foi basicamente para a gente revisar algumas coisas importantes para vocês conseguirem responder a apostila de vocês, tá certo?